Eu queria chamar a atenção da gente hoje aqui, bater um papo sobre o risco da simplificação. Risco da simplificação. O que eu quero dizer com o risco da simplificação? Quando a gente estuda matemática, simplificar é um objetivo. É verdade. Né? Você tem que ir simplificando as equações até a hora que você chega... Frações simplificadas. Lembra como era aquilo? Memória Soma afetiva. Era bacana, eu gostava. Eu cheguei a dar aula de matemática. E eu gostava muito de matemática. Mas a simplificação é próprio da matemática. Mas na política, a simplificação é uma estupidez, né? Na economia, é uma infantilidade. Na diplomacia, nós vamos falar disso, é irresponsável, né? Por que eu falo do risco da simplificação? Então, assim, o Lula foi preso. Acabou o PT. Isso é uma simplificação, né? O PT sofreu um abalo? Sofreu. Mas é diferente de você falar, o Titanic bateu no iceberg, acabou o Titanic. Isso não é uma simplificação, isso é um fato objetivo, né? O Lula foi solto, acabou o Brasil. Soltou o Lula, agora sim isso aqui vai ser o caos. Cadê o caos? O que está acontecendo depois que o Lula foi solto? Nada. Caiu a segunda instância. O Brasil virou um país onde reina a impunidade. Como se antes nós fôssemos um país espetacular. Tinha a segunda instância. Nossa, esse período que vingou a segunda instância, o Brasil virou um país suíço, né? Aprovou o pacote anticrime. Agora nós vamos botar para quebrar. De novo, vamos virar a Suíça. Nós já viramos a Suíça tantas vezes que é de se perguntar por que a gente ainda não virou a Suíça, né? A gente consegue fazer bons chocolates, mas é o máximo que a gente faz de parecido com a Suíça. Aí não passou na reforma da Previdência o pedaço dos estados e municípios, que ainda vai para passar e tal, então comprometeu a reforma da Previdência. Não é assim. E também não vale pelo outro lado. Aprovou a reforma da Previdência, logo acabaram-se os problemas. Não, está só começando, né? Bolsonaro não vai conseguir montar o seu partido. Pronto, ele sofreu a maior derrota política. Será que sofreu a maior derrota política? Será que é assim, simples desse jeito? Eduardo Bolsonaro não virou embaixador. Nossa, isso acabou com o clã Bolsonaro. O que mudou? Vamos combinar. O que mudou? O Bolsonaro está menos popular, ele não vai conseguir atingir as metas econômicas dele, ele vai virar um personagem de segunda classe na política nacional porque não emplacou o filho em Washington. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não simplificar. E é fácil simplificar. Basta a gente analisar aquilo que a gente não gosta. E aí a gente simplifica e classifica. E, sabe, no futebol isso é muito comum, né? Eu faço isso com o São Paulo o tempo inteiro. Acho que com razão. E sempre pelo lado negativo, porque o meu time não me dá motivos para festejar. Mas mesmo assim, é preciso tomar cuidado. Nós estamos na Libertadores. Não é assim também um desastre, né? Nós já vivemos desastres maiores, já tivemos vitórias e momentos muito bons. Mas se não funciona na política, não funciona na economia, eu disse, na diplomacia, beira a irresponsabilidade. E agora nós estamos vivendo um momento que a gente tem que olhar com muito cuidado, porque é uma grande confusão internacional, dada a simplificação. Os Estados Unidos foram lá e fizeram um ataque ao aeroporto de Bagdá e, bum, mataram um general que era o principal personagem militar do Irã. Bom, então agora é o seguinte, o Irã vai retalhar e nós temos a chance de ter a Terceira Guerra Mundial. Quantas vezes, desde o final da Segunda Guerra Mundial, a Terceira Guerra Mundial teria começado diante de episódios específicos, né? Então você teve, por exemplo, um momento que você tinha um conflito em Cuba pesado. E que, olha, nós vivemos a oportunidade... E era a Rússia, a União Soviética versus os Estados Unidos. Podia ter sido a Terceira Guerra Mundial ali. A história do botão vermelho, né? Pois é. Toda hora para ser apertado. E quem é que apertou o botão vermelho? Né? Então, a gente parte do princípio que os movimentos de guerra são iguais aos movimentos de alerta. E a gente parte do princípio que aquilo que os políticos ou governantes dizem é o que de fato está acontecendo por debaixo dos panos, ou por trás, ou na coxia, né? E não é verdade. O Donald Trump disse em maio, se o Irã quiser brigar, vai ser o fim oficial do Irã. Nunca ameace os Estados Unidos novamente. Ele disse isso em maio, né? Ainda em maio, ele sai do acordo nuclear de 2015. Só que se você voltar no tempo, você vai ver uma história das relações entre Estados Unidos e Irã, que é uma história que vai bater em 1953.
ou até antes um pouquinho, se você quiser, né? Quando os Estados Unidos apoiam o Reino Unido para derrubar o primeiro-ministro, que era o Mossadegh. Isso em 53. E olha, demorou para os Estados Unidos toparem apoiar o Reino Unido, porque o Reino Unido produzia o petróleo no Irã, com as empresas britânicas, pagava um dízimo lá qualquer, um royalty qualquer, porcalhão, e aí começou um movimento para aumentar os royalties, os ingleses não queriam pagar mais. Resultado, nacionalizaram a produção de petróleo. Começou uma confusão monumental, até que os americanos toparam entrar nessa discussão, fortaleceram o Shah Reza Pahlavi, e, enfim, o Reza Pahlavi que estava no poder desde 1941 e foi cair em 79. Olha só, tanto tempo, né, os Estados Unidos apoiando o Reza Pahlavi a partir desse momento, 53 até 79. Nossa, passou um Vietnã nisso. Passou um Vietnã nesse troço. E nesse meio tempo, bom, de repente cai, aí entra o Ayatollah Khomeini, começa a confusão toda. Mas é uma história de confronto muito antiga, né? E nunca você teve uma guerra. Nunca você teve uma guerra. Embora você tenha tido vários combates, bombardeios, atentados. Os americanos, na guerra do Iraque, derrubaram um avião com 290 passageiros civis. Não é 290 soldados, 290 passageiros civis. Então, o que tem de história por trás de movimentos americanos, movimentos iranianos, milícias para lá e para cá, milícias no Líbano, milícias no Iraque, milícias na Síria, em todo lugar, você vê o seguinte, é um jogo de xadrez perigosíssimo, onde cada peça é feita de dinamite. Não é um jogo de xadrez daqueles que a gente vê, que o cara aperta um botãozinho. Não, o botãozinho é o vermelho que você falou, né? Mas ninguém aperta para valer. Então, existe uma tensão que não é brincadeira. E quando você fala do Irã, você não está falando do Iraque. Quer dizer, o Iraque, o que é perto do Irã? É nada. É um nada. Só que o Irã é um país de verdade, é um país com 80 milhões de pessoas, é um país com poder bélico para valer. E se você tiver hoje alguém que dispare uma guerra entre os Estados Unidos e o Irã, não é que alguém vai perder. Todo mundo vai perder. Então a gente tem que olhar, eliminando a simplificação, achando que todos os caminhos levam para a guerra. Não, não. Todos os caminhos levam para não guerra. Não que ela esteja descartada. Você não pode descartar nada, mas a não guerra é muito mais provável. O que a China tem a ganhar com a guerra? Ela compra petróleo iraniano e os países do Golfo abastecem 1/5 quase do petróleo chinês, né? A Europa, o que a Europa tem a ganhar com a guerra, né? Então não é à toa que a Angela Merkel, que o Boris Johnson dão declarações, né, de colocar as coisas no seu devido lugar, tal. O Trump, saiu uma pesquisa agora da Universidade de Maryland, o dado mostra o seguinte: 3/4 dos americanos não querem a guerra. 3/4. Não é só que eles não querem a guerra, não. É o seguinte: 1/5 dos americanos, que é outro dado da pesquisa, acham que os americanos têm que se preparar para a guerra. O que significa que 4/5 acham que não. E 3/4 não querem, não queremos a guerra. Vem cá, o Trump vai entrar em ano eleitoral. Trump está em ano eleitoral. No ano eleitoral ele vai querer se meter em confusão e perder. Quer dizer, ele se mete numa guerra e perde a eleição, né? Então não é uma coisa que tem muito sentido. Essa desestabilização geral que aconteceria para a China, para a Europa e para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles são líderes de produção de petróleo no mundo. Tudo bem. Mas e o que acontece com o preço mundial? O que aconteceria aqui também? Você tem um aumento de preço geral, porque vamos lembrar que recentemente o Irã bombardeou duas refinarias na Arábia Saudita. 5% do petróleo, da produção de petróleo mundial estavam ali. E o Irã foi lá e bum! Não era para começar uma guerra, aquele troço? Sabe? Se for olhar, toda hora vem um movimento. Ontem, por exemplo, o Iraque aprovou a expulsão dos americanos, a expulsão de todas as tropas estrangeiras. Nós comentamos aqui, o texto de expulsão é um daqueles textos escritos para não expulsar. Reunir os esforços para, conjuntamente, estabelecer mecanismos para... Por que fizeram desse jeito? Para não expulsar.
porque senão eles expulsariam, né? Os inspetores da agência, enfim, que acompanha as armas nucleares. Por que o Irã não expulsou os inspetores, né? A gente falou disso ontem. Por que não expulsou? Porque não quer expulsar os inspetores. Então, o acordo que o Irã pega e sai, os Estados Unidos já tinham saído. Mas o tratado de não proliferação, não. Então, as coisas são muito cuidadosas. Vai ter retaliação? É possível. Agora, será uma retaliação que obriga os Estados Unidos a entrar em guerra? Ou será uma retaliação que dê ao governo do Irã, ao poder do Irã, um discurso para dizer que retaliou, ao estilo da retaliação que é possível que seja feita, sem que dê aos Estados Unidos o argumento para que comece uma guerra. Porque se der um argumento para começar a guerra, aí tem que começar a guerra, não tem jeito. Então, são movimentos muito cuidadosos. A CIA se mexe, os diplomatas se mexem, os políticos se mexem, os governantes se mexem. E a simplificação é achar, nós estamos vivendo o momento mais tenso da história mundial. Não é assim, nós já vivemos momentos muito mais tensos. Você acabou de falar da crise dos mísseis em Cuba, foi um momento muito mais tenso. Agora, nós vivemos num mundo em que a gente vê os ataques. Nós vivemos num mundo em que a gente acompanha os ataques. 5 minutos depois que os ataques aconteceram, a gente vê os ataques todos. A gente vê como foram, a gente vê a luzinha brilhando, a gente vê o alvo, a gente vê tudo. São ataques feitos por drone, tudo é filmado, tudo é colocado em rede social, para que o lado que atacou diga que matou, o lado que foi atacado diga que acertaram um hospital, depois eles mostram as imagens e tal. Isso começou na Guerra do Golfo e se intensificou muito com as redes sociais, com a internet, a qualidade do sinal, a velocidade e tal. Antigamente, essas coisas aconteciam quando vazavam os documentos internacionais, quando vazavam as conversas. Você não acompanhava como acompanha hoje. Quando alguém dava uma informação para um jornalista, o jornalista publicava, havia um desmentido, aí o jornalista era expulso, não podia mais falar porque ele tinha dado uma informação privilegiada, etc. Tal. Reservada, privilegiada nunca. Mas isso mudou muito. Então, a informação, a transparência, o excesso de transparência, que é uma virtude, dá a impressão de que excesso de transparência tem excesso também de violência, tem excesso de problemas. Quando, na verdade, são os mesmos problemas de sempre. Ou a gente acha que de 1939 a 1945 a gente viveu um momento mais calmo do que agora, né? Ou pós-45 até o final, Guerra do Vietnã, o início, o que foi o início da Guerra do Vietnã, né? Todos os passos e tudo que se fez para tentar evitar aquilo. E aí, em algum momento, ficou inexorável. Agora, era o Vietnã. E mesmo assim, olha que caca que deu. Era o Vietnã e os americanos saíram de lá contando corpos. Não contando, até saíram cantando vitória, que não aconteceu. Exato. Uhum. Mas isso com o Vietnã. O Vietnã, que era um país chinfra naquela época. Um paizinho agrícola e dividido, né? Agora você pega o Irã e vai brincar. Não dá para brincar. Então, você vê, até pela qualidade das declarações, hoje de novo, aqui na Band News FM, a gente colocou no ar há pouco mais uma declaração do presidente Jair Bolsonaro. E você viu o que ele falou? Fazemos negócios com o Irã, continuaremos a fazer negócios com o Irã, repudiamos o terrorismo, qualquer que seja ele, como se pudesse não repudiar, e não deu uma declaração inadequada. Acabou. Quando o assunto é sério, os governantes sabem até onde eles podem ir. O Trump está naquela linha dele lá. E o Irã está naquela linha dele lá. Mas todos os outros observadores estão se mexendo. Então, vamos tomar muito cuidado, porque a gente tem que acompanhar essas discussões sem simplificar. Nós não podemos simplificar a prisão do Lula, a saída do Lula, o Bolsonaro, segunda instância, e não podemos simplificar olhando para essa confusão entre os Estados Unidos e o Irã e achar assim, vai ter guerra, não vai ter guerra. Calma, vamos ter calma. Tem consequências, o preço do petróleo sobe, mas a história mostra o seguinte: na hora do limite, a diplomacia da guerra, a diplomacia da dificuldade começa a mostrar seu valor e as coisas ficam nessa estabilidade tensa, explosiva, mas não a ponto da gente ver o botão vermelho ser apertado.